Olá, amigos, sejam bem-vindos ao G5 Entrevista de hoje. O assunto é muito importante, nós vamos falar sobre saúde. Lembrando que esse bate-papo também vai ao ar através da PUC TV no programa Goiás Agora. Bom, a nossa entrevistada de hoje é a doutora Larissa Araújo Leal Reis. Ela é médica veterinária, técnica responsável pelo programa de leishmaniose visceral e febre maculosa em Goiás. E o assunto é febre maculosa. Primeiramente, seja bem-vinda. Obrigado por atender o nosso convite. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que seja um momento muito especial que a gente consiga falar da doença e tirar todas as dúvidas. Bom, a gente vai falar muito sobre esse assunto aqui, viu, Larissa? Primeiro, eu quero te perguntar para quem nos acompanha, apesar de não ser uma doença nova, né, a febre maculosa ela está sendo bastante discutida agora no país. Primeiro eu quero saber por que essa discussão agora em torno da doença e como ela é transmitida também. A febre maculosa é uma doença transmitida por um carrapato. O agente etiológico dela é uma bactéria, então são bactérias do gênero Rickettsia. Então a gente tem uma gama infinita de Rickettsia. Então a gente tem Rickettsia parkeri, Rickettsia ricketts, que é encontrada na região sudeste, e a Rickettsia parkeri é muito encontrada na região sul, onde a gente não tem casos que evoluem a óbito, é uma Rickettsia mais branda. E já a Rickettsia ricketts, que é encontrada na região sudeste, a gente tem óbitos, casos graves, porque ela também é confundida com outras doenças, tem os sinais clínicos muito parecidos. E assim, essa época do ano, agora de maio até outubro, é normalmente a época que começam os casos, né, a pipocar os casos. Por quê? Por conta da reprodução dos carrapatos. Então, a gente tem um ciclo, né, de ovo, larva, ninfa e adulto, e aí eles perduram de maio até outubro, e é onde a gente encontra a maioria dos casos. Como eu falei, a região sudeste, ela é endêmica, o município de Campinas mesmo, ele tem casos todo ano, infelizmente tem óbitos todo ano. Então, já é uma área que a gente sabe que é uma área de transmissão, já é esperado casos naquela região. Você me passou alguns casos aqui, por exemplo, no estado de Goiás, que de 2007 até 2022 foram apenas 12 casos, né? E chama a atenção também que não teve nenhuma morte diante desses casos. Agora, esse número baixo de casos aqui no estado, e em todo o Brasil também, porque são em média de 100 a 200, é por causa da dificuldade em detectar, é porque as pessoas não voltam, após sentir os sintomas, ter o tratamento, não voltam para fazer o exame? Como que funciona isso? E por que um número tão baixo? Tem a parte de subnotificação, a gente sabe que às vezes a pessoa está infectada por algum tipo de Rickettsia que não é tão patogênica, então às vezes a pessoa tem a cura sem procurar atendimento médico e tudo, então não é notificado. Tem essa questão também do tipo de bactéria circulante. Aqui em Goiás, a gente não tem uma bactéria tão patogênica. Em 2022, foi identificado a Rickettsia parkeri, que é uma bactéria encontrada na região sul, e uma bactéria que não causa óbitos, que ela é uma bactéria mais leve, que ela tem os sinais e sintomas mais leves e não evolui a óbito. Já em São Paulo, a maioria dos casos confirmados já são identificados Rickettsia ricketts, que ela leva a óbito de 5 a 7 dias após o início dos sintomas. Então, o paciente procura atendimento, muitas vezes não é diagnosticado, não recebe o tratamento oportuno, é confundido com outras doenças, né? Dengue, por exemplo, é um dos diagnósticos diferenciais, e infelizmente acaba indo a óbito por conta disso. Então, assim, é uma somatória de fatores, né, que a gente vê. A falta de notificação, sobre o tipo de bactéria que é circulante, a depender da região que a gente está lidando, né? Goiás, até então, apesar de não ter casos graves, fica um alerta, porque aqui a gente tem todo o ciclo, né? A gente tem as capivaras, que elas fazem a manutenção da bactéria no meio ambiente. Vale ressaltar que não são elas que transmitem, né? Então, assim, para que as pessoas não saiam maltratando os animais, né? Então, as capivaras, elas mantém a circulação da bactéria uma vez que elas estão infectadas, e aí os carrapatos sim que fazem a transmissão, eles parasitam as capivaras e infectam o ser humano. Então aqui, apesar da gente não ter os casos, a gente tem capivara, a gente tem o tipo de carrapato envolvido, são carrapatos do gênero Amblyomma,
mas, em tese, todos os outros carrapatos também podem transmitir, mas os ambliomas são os agentes mais envolvidos, né? São a espécie mais, o gênero mais envolvido na transmissão. E são os carrapatos estrelas? São conhecidos como carrapatos estrela. Acho que todo mundo já foi em área de mata, né? Que é onde geralmente eles são encontrados. Então, região de mata, região próxima a córregos, lagos, regiões de parque. A gente vê muitos municípios goianos, tem parques, né? Às vezes tem um lago no meio da cidade e a pessoa vai, por uma ideia geniosa, vai e coloca um casal de capivara. Aí acabou. Aí ali elas vão se reproduzindo, elas não têm predadores. E ali vai ter carrapato. E ali vai ter carrapato. Eles têm essa predileção por capivaras, equinos. Também podem ser encontrados em cães, mas não é a predileção deles. São esses dois animais. Gambás também, animais silvestres, né? Então, essas regiões onde a gente encontra esses animais, a gente tem que ficar em alerta, porque pode ter a circulação desses carrapatos, sim, nesses locais. Você falou que pode ser confundida com dengue, por exemplo. Então, quer dizer que são praticamente os mesmos sintomas. Isso, os sintomas iniciais são sintomas gerais, febre, náusea, vômito, dor articular, dor de cabeça, o pessoal relata bastante. E aí, conforme a doença vai evoluindo, igual nesses casos graves, a gente vai tendo áreas hemorrágicas, começa com petequias, geralmente nas mãos e nos pés, e aí vai evoluindo. Chega a alguns quadros de insuficiência renal, insuficiência pulmonar também. Em casos bem mais graves, já tem áreas de necrose, principalmente nas extremidades. Então, tem algumas imagens que estão dispostas nos guias do Ministério, inclusive, que tem as imagens dos casos graves. Então, áreas hemorrágicas, tem pessoas que têm icterícia, nesses casos mais graves, que são encontrados pelo tipo de bactéria circulante ali na região sudeste. Enquanto você está falando, a gente está mostrando aí as imagens para o pessoal de casa entender melhor como funciona. Você falou da questão da dengue, agora eu veio aqui na minha memória, já fiz uma imagem que muita gente faz. Por exemplo, você está com aqueles sintomas, fala, acho que é dengue. Aí vai fazer o exame, chega lá, dá negativo. Aí você tomou os remédios, você melhorou, você não volta mais para saber que tipo de doença você tinha. Não é dengue, mas eu melhorei com esse medicamento. Era uma virose, que é assim que a gente faz, porque a gente auto-se auto-se-consulta, né? Então tinha uma virose. Então eu acredito, aí eu tô supondo, lógico, não é nada oficial, de que realmente pode ter mais casos que o número de diagnósticos ser menor, justamente pela pessoa não retornar para fazer mais exames para detectar. Agora eu te faço uma pergunta. Há uma janela para fazer esse exame, correto? Correto. Uhum. Há possibilidade dessa pessoa que teve essa doença, que não foi diagnosticada inicialmente, depois de um período voltar para fazer novos exames e ter esse diagnóstico de que teve a doença, como funciona a Covid, por exemplo? Não. O que é recomendado, assim, a gente coleta. Pode ser que sim, pode ser que não, depende. Igual, tem paciente que o pessoal do laboratório de referência, que inclusive faz os exames, eles relatam que teve paciente que ele teve todos os sinais e sintomas, coletaram as 2 amostras, não deu. Coletou a terceira com intervalo de 15 a 20 dias, teve. Porque vai depender da resposta imunológica do indivíduo. Então, se não é nada certo, igual, para o diagnóstico, a gente coleta a primeira amostra de sangue do paciente no primeiro dia que ele procura atendimento médico, e aí é enviado para fazer sorologia. Essa amostra ela vai ser analisada de que forma? De forma pareada. Então, coleta a primeira amostra no primeiro dia e depois de 14 a 21 dias após essa primeira amostra, coleta a segunda. E aí o laboratório vai analisar as 2 juntas para ver se teve um aumento de 4 vezes o título. Então, para ter a confirmação laboratorial é assim. Juntamente com essa parte epidemiológica, de investigação, se a pessoa teve deslocamento para a área de risco nos últimos 15 dias, é feita a parte ambiental, que a equipe do LACEN, que é a equipe de referência aqui para o estado de Goiás, a equipe de entomologia, eles vão até o local e eles fazem a parte ambiental, onde eles coletam os carrapatos e mandam para o laboratório de referência para identificar se tem a bactéria ou não. Então, assim, acho que um dos maiores problemas para a febre maculosa é a parte laboratorial ainda. A gente tem a coleta oportuna de segunda amostra. A gente tenta não perder a coleta. Não importa se o paciente vai voltar 30 dias depois, a gente pede para que colete. Se vai dar, a gente não sabe, mas aí faz em conjunto essa parte ambiental também. Bom, Larissa, então quer dizer o seguinte, a pessoa aqui do estado fez uma viagem para São Paulo, por exemplo, que é um local onde foram registrados 60 casos, 12 mortes. Ela retornou, por exemplo, com sintomas parecidos com o da dengue.
é importantíssimo que essa pessoa procure rapidamente o médico, né? É importante que ela procure assistência médica, até para ter um diagnóstico diferencial, né? Pode ser que seja dengue? Pode, mas também pode ser outras coisas. Então, ela viajou para uma área endêmica, tanto que, não sei se vocês viram, tiveram outros casos que apareceram, que eles tiveram na mesma fazenda, mas são de municípios vizinhos, de outros municípios. Então, eles foram procurar assistência médica, relatando os sinais e sintomas que eles tiveram, e mencionaram que tiveram na fazenda. Então, assim, é importantíssimo ter um diagnóstico diferencial se você foi para uma área endêmica ou se deslocou para a área de mata e teve os sintomas. Agora, a gente vê aqui no estado não teve casos de morte, mas há relatos de que, por exemplo, uma pessoa pegou a doença e dentro de 7 dias veio a óbito, né? Ela é grave assim? Por que em algumas pessoas ela tem os sintomas tão graves? Você sabe me explicar? É o tipo de bactéria envolvida. Igual na região sudeste a gente tem Ricketts e Ricketts. É aquilo que você falou no início. Aquilo que eu falei no início. Então, de 5 a 7 dias a pessoa vai a óbito. Por essa bactéria. Aí ela vai a óbito. Então, ela começa a ter sintomas mais graves. Então, são sintomas... tem hemorragias, quadros hemorrágicos e tudo. Então, se ela não for tratada a tempo, o tratamento é o mesmo, é com antibiótico. Mas o que muda esse prazo, entendeu? Então, assim que ela tem os sintomas, ela já tem que procurar a unidade de saúde. E é importantíssimo a gente pensar na assistência, porque os profissionais de saúde, eles têm que estar sensibilizados para as doenças que tem naquela região. Igual aqui, a gente não tem casos graves ainda. Mas, como eu te falei, a gente tem todo o cenário epidemiológico para ter os casos. Então, a gente tem capivara, a gente tem o carrapato que transmite. Então, a gente falta só a bactéria. Então, por isso que é importante a gente sensibilizar os serviços de saúde, tanto os médicos, enfermeiros e outros profissionais, para estarem sensíveis aos possíveis casos. Aqui, Goiás, a gente tem muito caso de dengue, mas a gente pode pensar também em febre maculosa. Se a pessoa relatar, chegar falando assim, nem sempre ela vai relatar que teve presença do carrapato, porque às vezes ele sobe, suga e você não vê. Vale ressaltar que não é porque o carrapato subiu que você vai estar infectado, depende de várias coisas. O carrapato ele tem que estar aderido na pessoa no mínimo 4 horas para fazer essa transmissão. Então, às vezes ele pode subir e não ter a bactéria e não transmitir. Não necessariamente. Então, aí a gente tem que aguardar os sinais e sintomas e procurar ajuda médica. Não precisa entrar em desespero se achou um carrapato ali. O carrapato ele tem que estar infectado. Então, se ele não estiver infectado, não vai ter problema nenhum. Às vezes vai dar uma coceira no local, ardência e tudo, mas não está ligado com a bactéria. Então, ele tem que estar infectado. E ele tem que estar, com essa duração, tem que estar parasitando a pessoa no mínimo 4 horas para fazer a transmissão da bactéria. Uma outra coisa que pode fazer a pessoa também confundir com dengue é a tal das pintinhas vermelhas que saem do corpo, né? Ela também tem a mesma coisa, né? Geralmente, para a febre maculosa, a gente tem essas petequias nas regiões de mão e de pés. Para a dengue já é mais generalizada, né? Mas é um diagnóstico a se pensar, um diagnóstico diferencial que pode se pensar. E aí que entra a questão de perguntar se a pessoa viu o carrapato, se ela teve contato com algum animal, e também perguntar, como eu disse, ele nem sempre está descrito, mas a gente pode perguntar se ela teve em região de mata até 15 dias. Por que 15 dias? A doença ela tem um período de incubação de 2 a 14 dias. Então, significa que desde que ela teve contato com o carrapato infectado até manifestar os sintomas, pode ser de 2 a 14 dias. Então, por isso que é importante a gente sempre ter essa pergunta, o senhor adentrou alguma mata ou região de lago, às vezes a pessoa foi pescar próximo a rio, né? Então, perguntar se ela teve acesso a essas regiões até 15 dias. E aí, analisar junto com os sintomas. Surgiu uma dúvida aqui em relação ao tratamento. Por exemplo, eu fui ao posto de saúde, ao médico, fui diagnosticado com a doença. Tomei medicamento. Há possibilidade dela ficar incubada e depois reaparecer com um sintoma mais forte? Não. É feito o tratamento com antibiótico. O antibiótico de eleição é a doxiciclina, mas tem também o clorafenicol, que é usado em algumas situações, mas o de eleição é a doxiciclina. Então, o antibiótico é feito normalmente até 7 dias, a depender de febre, tem algumas recomendações, e não tem essa possibilidade. A pessoa é tratada e ela é curada. É caro o tratamento? Não, a doxiciclina ela é encontrada no mercado, assim, tem um preço acessível, até R$60 a caixa, mais ou menos, assim, depende. E uma caixinha suficiente ou depende do depende calculado o peso. É sempre importante, uma das recomendações, ir com roupas mais claras para esses locais, porque aí facilita você visualizar o carrapato.
Se for para regiões de mata e tudo, tentar ir de bota, com sapato fechado, roupas um pouco mais claras, para poder ter essa visibilidade do animal, do carrapato. Sempre ir até de dupla, porque a gente inspeciona o corpo do outro. Quando a gente faz a parte ambiental, eu acompanho. A gente sempre vai de dupla, porque um olha o corpo do outro. Então, a gente faz essa investigação com o macacão apropriado e tudo. Sempre branco, porque a gente consegue ter a visibilidade. Sempre a bota por fora da roupa. A gente passa até fita para ir nesses locais, porque aí o carrapato não consegue subir. Evitar ir nesses locais, caso não possa utilizar todo esse material. Para evitar o contato com o carrapato, usar inseticida. A gente tem alguns inseticidas no mercado. Eles vêm até no rótulo específico, né, que é para carrapato. Então, evitar e utilizar esses métodos de prevenção o quanto antes, né? E o que eu noto também, Larissa, é que é muito difícil para o Estado fazer essa prevenção, porque a prevenção depende de cada um, do cuidado que a pessoa tem, de verificar o animal, de verificar se tem carrapato, de comprar os produtos para poder utilizar, para evitar. Quais são as ações do Estado? É só mesmo de passar informação, de orientar a população, ou tem algo específico também que o Estado vem fazendo? Normalmente a gente presta assistência aos municípios. A gente capacita os municípios e as regionais, né, que são os braços do Estado. Então, a gente está capacitando, a gente vem num projeto são 18 regionais de saúde no Estado. A gente vem capacitando essas regionais de saúde e todos os seus municípios acerca dessa doença. Então, a gente vem falando sobre a parte de epidemiologia, como que é feito o tratamento, como que é feito o diagnóstico, como que é feita a vigilância de ambientes, né, essa parte dos carrapatos e tudo, como que a gente confirma um caso, como é um caso suspeito, como é feita essa investigação. A gente também tem uma parceria com a Universidade Federal de Goiás, através da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia. Então, eles fazem pesquisa, eles fazem... verificam a circulação dessas bactérias no ambiente. Juntamente com isso, tem o LACEN, que também faz a parte do ambiente, coleta material e manda para os laboratórios de referência para a gente ver a circulação dessa bactéria também. Como eu disse, a gente presta assessoria para os municípios, a gente orienta quanto às medidas de prevenção. Quando o município tem um caso suspeito, a gente pede que eles notifiquem para a gente, eles vão notificar nos sistemas da forma correta, mas que eles já mandem para a gente poder auxiliar. Como que faz a investigação e tudo, a gente sabe que os municípios têm várias doenças para trabalhar e muitas vezes eles não conseguem... porque uma é totalmente diferente da outra, né? Então, a gente consegue atuar dessa forma, a gente consegue apoiá-los, às vezes, nas ações, eu como médico veterinário, fazer a coleta nos animais também. Então, a gente presta essas assessorias. Cabe ao município replicar essas informações e atuar mais diretamente nessas ações. Mas a gente sempre está auxiliando eles, sim. Bom, muito bem, eu bati um papo aqui com a doutora Larissa Araújo Leal Reis, falando um pouco mais sobre febre maculosa, que sirva de orientação a todos para que a gente evite aí a disseminação dessa doença, que é difícil de diagnosticar e por isso é tão importante fazer a prevenção. Quero agradecer muito a sua participação aqui e deixar o espaço aberto, caso você queira colocar algo que eu não perguntei aqui durante esse bate-papo. Bom, muito obrigada pelo convite. Eu acho que é muito importante a gente, nesse momento que está sendo bem divulgado, a gente conseguir sensibilizar tanto as pessoas quanto mesmo o pessoal da assistência, para que a população fique informada, para que ela não se desespere. É importante que a gente saiba o que é a doença, como que é transmitida, que não maltratem os animais, né? Porque foi uma coisa que a gente estava até conversando, que as pessoas não saem matando capivara, matando cavalo, outros animais. Macacos na época da febre amarela, por conta da febre amarela. Não, que fique claro que não é ela que transmite, é o carrapato que faz essa transmissão. Então, a gente pensar na prevenção, no controle, caso tem algum sinal e sintoma e tenha ido a essas áreas, que procure as unidades de saúde, deixar claro que tem os materiais informativos do Ministério da Saúde, com todos esses dados que foram comentados aqui, na página oficial do Ministério da Saúde, de A a Z, na página específica de febre maculosa. A gente tem todos os gráficos, tem os informativos, tem os boletins, tem os guias de vigilância, que são os que nos orientam, né, os norteadores para a gente. Então, assim, que a população
não entre em pânico, que é uma doença que sempre teve, mas que fique em alerta para que, caso aconteça, que ela se manifeste com alguns sintomas, que ela procure sim a unidade de saúde, que ela vai ser assistida e que percorra o tratamento da forma correta, e que que o Estado está sim apoiando as ações e que a gente está sempre tentando apoiar os municípios em desenvolvimento das ações e tentando o melhor para a população também. E você que acompanhou essa entrevista, oriente outras pessoas que não teve a oportunidade de acompanhar, para que a gente possa fazer esse trabalho junto. Um abraço para você, Larissa, um abraço para você de casa e até o nosso próximo encontro.